Bom dia, meu sétimo ano amado. Tudo bom? Vamos lá, vamos fazer uns exercícios complementares dos módulos 12 e 13 juntinhos, eu e você. Eu vou explicar, vou ler o texto, e aí você vai lá e faz pra mim com muito carinho, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui um textinho e algumas questões sobre ele. Vou ler, e aí você vai fazer direitinho, tá bom? Tem aqui embaixo do meu vídeo, tem um arquivo, tá? Desse exercício, do texto. Eu vou aqui falar com vocês, que é para explicar direitinho tudo que tem que ser feito, tá bom? Então, vamos lá. Zinho, o detetive. O detetivezinho estava em seu quarto arrumando suas coisas de detetive, quando viu um grito pavoroso. Ai! Zinho saltou da cama, pegou sua lupa e chapéu, abriu a porta do quarto, daí ouviu o grito de novo. Ai! Zinho quase se assustou, mas aí lembrou-se de que um verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu o susto em seco e pegou um desentupidor de pia que estava no corredor. Com o desentupidor debaixo do braço, ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça terrível e pôs-se a investigar de onde viriam os gritos. Ai! Quanto mais descia a escada, mais pavoroso o grito ficava. O detetivezinho resolveu se armar de um tênis largado pelo irmão mais velho, bem no pé da escada. O tênis estava muito sujo. O Ezinho fez a besteira de cheirar o tênis do irmão. Ah, que chulé, disse o Zinho, tapando o nariz. Era uma arma perfeita contra o que quer que fosse que estava causando aqueles gritos de medo. E por falar em grito, ai! Passando pelo banheiro no corredor, o detetivezinho entrou pelo barulho que fez, deve ter derrubado um monte de coisas lá dentro. E saiu armado de papel higiênico para amarrar o inimigo. Uma escova de dentes, caso ele esteja com mau hálito, e um rodo que podia ser usado como espada ou algo assim. Carregado com todos esses apetrechos, o detetivezinho ouviu novamente. Ah! O grito tinha ficado mais pavoroso e finalmente Zinho pôde identificar de onde vinha o grito, da cozinha. Aproximou-se com cuidado da porta da cozinha. Estava fechada. O detetivezinho ainda se lembrou de pegar o espanador que estava perto da porta. Por um segundo ou dois hesitou. Devia mesmo entrar? Que terríveis perigos o aguardavam atrás daquela porta. Quando ouviu o último, não teve dúvidas. Ele ia fazer o que tinha vindo fazer e chutou a porta da cozinha com tanta força que ela se abriu estrondosamente. Pôde ver então sua irmã mais velha em cima de uma cadeira. A irmã olhava para o lado e deu mais um grito horripilante. Socorro! Que terríveis monstros marcianos atacavam a cozinha, querendo raptar sua irmã. Que perversos bandidos assaltavam a casa em busca dos doces que sua irmã tinha feito para o jantar. Que cruéis monstros sanguinários invadiam a casa para sugar todo o leite da geladeira até a morte. O detetivezinho tentou manter a calma e reparou que sua irmã olhava para baixo, estalou os dedos e concluiu brilhantemente. Ahá! O que está assustando a minha irmã está no chão. E então o detetive aproximou-se do ser maligno que estava causando todo esse terror em sua parente tão próxima, armado com todos os objetos que ele pegou pela casa. Ele não tinha medo, não podia falhar. E foi então que ele chegou bem perto e pôde ver ali no chão limpo da cozinha uma barata. Ai, ai. Gente, aqui em casa, na minha casa não, na casa da minha mãe, que minha irmã mora com ela é apavorada com barata. Uma coisa assim, bizarra. Eu não ligo não,
Não tenho medo de barata. E você, tem medo de barata? É nojento, mas não tenho medo não. E aí, diz o seguinte na primeira questão. Qual é o título do texto? Olha que facilidade. Quero ver, né, os desdobramentos, né, de um conto. Quero ver se você sabe direitinho o que é o que e tal, tá bom? A interpretação de texto, tudo faz parte, né? Conto, vocês vão ver vários tipos de conto e todos eles têm mais ou menos uma mesma estrutura com características um pouquinho peculiares de cada um, né? Um conto policial é diferente de um conto maravilhoso, mas a estrutura, todos eles têm título, por exemplo. Então, você sabendo o que é título e que precisa de título, isso tudo é muito importante, tá bom? Número 2 pergunta o que Zinho estava fazendo no seu quarto. Número 3 pergunta por que Zinho deu um pulo da cama. Número 4 pergunta quando o detetivezinho saiu do quarto, o que levava com ele? É para ver se vocês estão prestando atenção na história, né? Número 5, o que o detetivezinho lembrou quando quase se assustou? Ele se assustou, né? Fingiu que não estava assustado. Mas tudo bem. O que o detetive fez no caminho do grito? De onde vinha o grito? Quando chegou ao local do grito, o que o detetive descobriu? Né? Então, concluiu aí a sua... o que ele estava tentando descobrir e no fim das contas ele descobriu, né? Era um mistério. Agora, esse aqui, gente, é um texto bem tranquilinho, bem facinho, né? Até um pouco infantil, mas é gostosinho de ler, eu adorei. E agora eu vou vir com umzinho um pouquinho menos, tá bom? O Grande Assalto. Vamos lá. Avenida Santo Amaro, às 13 horas. Um homem mal vestido para frente a uma concessionária. Desculpa, gente, é um homem mal vestido para em frente a uma concessionária de automóveis fechada e nota as bolas promocionais amarradas à porta. Um policial desce a viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado em frente a uma concessionária. O suspeito está mal vestido e descalço. Uma senhora sentada no banco do ônibus que para na avenida para pegar passageiros comenta com a moça sentada ao seu lado que tem um mendigo todo sujo parado em frente a uma loja de automóveis. Um senhor passa por um homem todo sujo, segura a carteira e começa a andar apressado. Logo que nota a viatura estacionada mais à frente, se sente seguro, amenizando os passos. Um jovem tenta desviar de trás do ônibus parado. Os policiais que ele vê logo à frente lhe trazem desconforto, pois seu carro está repleto de drogas que serão comercializadas na faculdade onde estuda. O homem, mal vestido, resolve agir. Dá 3 passos à frente, levanta as mãos e agarra 2 bolas promocionais. Faz a conta rapidamente e se sente realizado, quando pensa que ao vender as bolas comprará algo para beber. Uma moça, alertada pela senhora ao seu lado no ônibus, chama a atenção de vários passageiros para o homem, que, segundo ela, é um mendigo, e diz alto que ele acabou de roubar algo na concessionária. Um jovem, com o carro cheio de drogas para vender na sua faculdade, nota o homem correndo com 2 bolas e dá ré no carro ao ver os policiais vindo em sua direção. Um policial alcança... Rapidinho, gente, que pulei aqui o texto. O policial alcança o homem mal vestido e bate com o cabo do revólver na sua cabeça várias vezes. O homem, tido como mendigo pelos passageiros de um ônibus em frente, cai e as bolas rolam pelo asfalto. Um motorista que dirige na mesma linha há 8 anos tenta ficar com um ônibus parado para ver os policiais darem chutes e socos em um homem mal vestido que está caído na calçada. Mas o trânsito está livre e ele avança, passando por cima, estourando as 2 bolas promocionais. E a gente acha uma coisa no início, todo mundo acha, ninguém sabe o que está acontecendo lá no carro do menino que estava com drogas, né? Então são coisas que uma pessoa que estava no ônibus podia tentar ser um detetive e ver além das aparências,
né, o que a gente não costuma fazer muito na nossa vida e deveria, tá? É ver além do aparente. De repente, aquele menino lá dentro do carro, né, cheio de drogas, um carro cheio de drogas, não tinha nenhuma coisa contra ele. Ninguém olhou para ele como se fosse um verdadeiro vilão da história. Mas um menino, um mendigo maltrapilho, né, descalço e sujo, esse sim parece alguém horripilante que vai fazer alguma coisa muito ruim, né? E aí a gente tem que ser um detetive no dia a dia, tentar perceber além das aparências. É isso que um verdadeiro detetive faz, tá? E aí agora a gente vai fazer aqui uma interpretação de texto também, que é muito importante, né? Vocês aprenderem a interpretar as coisas além, né? Do que a gente pode ver. Número 1 diz o seguinte, eu tenho letra A e letra B. Descreva o homem que está à frente da concessionária. Então, aí está a parte descritiva do conto, né? O conto é uma narrativa, como todo mundo sabe. Mas existem muitas partes descritivas que fazem com que a gente consiga perceber indícios, né? Consiga ver a cena melhor, né? Do que só a narração. Na letra B diz o seguinte, o que esse fato desperta nas pessoas que o veem, né? Qual é a sensação de uma pessoa, né, desse que vocês acabaram de escrever traz, né? Número 2 diz o seguinte, o conto narra um grande assalto. Não, desculpa, é uma pergunta. Narra um grande assalto? Teve um grande assalto? Porque o título era um grande assalto. E aí você me diz, teve um grande assalto ou não teve um grande assalto? Justifique essa resposta para mim, tá? Número 3 pergunta o seguinte, que relações podemos estabelecer entre o título do livro, o qual foi retirado esse conto, com as diferentes personagens que aparecem na história? Qual é a relação, então, do grande assalto para a relação dos constituintes, dos personagens que participam da história? Diz para mim, esse personagem tem a ver necessariamente com um grande assalto? O que vocês acham? Explica isso para mim. Número 4, eu peço para vocês identificarem um cenário. Diz para mim, descreve para mim o cenário. Diz para mim que tempo, quando que isso acontece? Qual é o tempo que você percebe que isso acontece? E o tema. No caso, o tema não é título, tá? O tema é sobre o que se fala, tá? E diz para mim, sobre o que se fala. Depois, no número 5, pergunta o seguinte, o foco narrativo está em primeira ou terceira pessoa? Você vai marcar para mim. Primeira pessoa é quando tem um narrador, né, personagem. E a terceira pessoa, eu posso ter um narrador onisciente, ou simplesmente ele ser um narrador observador. E justifique a sua resposta, né, sendo de primeira ou de terceira, com um trechinho lá que mostre para mim que você sabe o que está falando. Número 6. Qual é o sentimento das pessoas em relação ao homem? Tá? Ao homem que é de quem a gente fala o tempo todo. Medo, solidariedade, compaixão ou indiferença? O que você acha que as pessoas lá sentiam? Quando eu digo as pessoas, eu tô falando das pessoas do ônibus, do policial, tá? De todo mundo. Diz pra mim. Número 7. Dentre os inúmeros problemas das grandes cidades estão a violência e o preconceito. Como o texto relata esses dois temas? Então, gente, a questão é a seguinte. Violência. Como que relata a violência aí? Onde que você vê violência, de fato, nesse texto? E o preconceito? Onde que você vê o preconceito? Fala pra mim. Tá facinho. Depois, na número 8, pergunta o seguinte. Pensando no tema do conto, estabeleça um paralelo entre a situação do homem mal vestido e do jovem universitário que está com drogas no carro. Então, eu tenho lá, o tema é um assalto, violência, ou talvez delitos, né? Delitos que um policial precise intervir, tá? Pensando nisso, né? Desvio de conduta, tá? Esse seria o tema que eu tô querendo
que você pense, né? Reflita. De acordo com isso, o homem mal vestido e o universitário com drogas, faz um paralelo aí para mim, estabeleça um paralelo entre um e outro, pensando nisso, nos delitos da sociedade, tá? E na número 9, é uma coisa pessoal, você vai dizer para mim, vai me contar. Você já presenciou alguma cena de preconceito ou de violência? Pode ser um ou outro, tá? Escreva 1 ou 2 parágrafos sobre isso. Pode ser umzinho só. Ou, se você tiver muito para contar, bota isso tudo aí no papel para mim. Beijo.